viver honestamente, não lesar a ninguém e dar a cada um o que é seu. Será que teu pai não tem nada a ver com a sua vida? Quanto custa um café da manhã numa panificadora? E soma quantos cafés da manhã teu pai te deu até 18 anos. Quanto custa um PF, um prato feito num restaurante? Soma quantos almoços, quantas jantas, cada roupa que você vestiu. Quanto custa uma diária de hotel? Você morou a vida inteira sem pagar. Quanta água você consumiu, energia. Quanto custa o serviço de uma babá? Tua mãe foi babá e é até hoje, nunca você pagou um centavo. Quanto custa um dia de segurança, o teu pai que te protegeu? Todo o material de escola que você gastou, todas as noites que ele perdeu de sono pela tua causa, cada remédio que você usou e ele teve que pagar. Aí você chega a 18 anos e diz: meu pai não manda em mim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. É como a história da criança que viu seu pai mandar embora o seu avô e deu um pedaço de couro para ele. E a criança de 8 anos saiu correndo, foi até o avô e disse: vovô, corta esse couro na metade. Para quê, meu filho, meu neto? Porque amanhã meu pai vai envelhecer. E do jeito que ele abandonou e expulsou o senhor de casa, na velhice amanhã eu vou expulsar ele também. E eu quero um pedaço de couro para me dar para ele. Porque Deus estabeleceu 3 leis. Primeiro é a lei da semeadura. Gálatas 6:7, a Bíblia diz que o que o homem semear, este há de colher. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Quantos pais que estão colhendo o que plantaram? Minha filha, chega 9 horas da noite, chegava 4 da manhã. Hoje o filho passa 3 dias na rua sem saber onde está. Eu posso escolher o que eu planto, mas eu não tenho direito de escolher o que eu colho. Eu vou colher aquilo que eu plantar. Eu posso plantar o que quiser, mas eu só vou colher aquilo que eu plantei. Lei da semeadura. Se você faz a sua mãe chorar e o seu pai hoje, prepara os lombos, pede a Deus costa de elefante e couro de jacaré. Porque os seus filhos vão crescer. E você vai saber o que é ser mãe e o que é ser pai quando você for pai e você for mãe. Segunda lei que Deus estabeleceu para regular os relacionamentos entre pais e filhos. A lei do perdão. E a lei da autoridade constituída por Deus. Autoridade legítima. Toda pessoa, Deus coloca uma autoridade legítima sobre ele. Se ele despreza a autoridade legítima, Deus fará ele cair sobre uma que não é legítima. Como assim, pastor? Filhos que não obedecem os pais. Por exemplo, eu estava esses dias na Papuda, aliás, no Cascavel. E aí teve uma rebelião lá. A DIPOI, a polícia invadiu. Mandou todo mundo ficar sem roupas. Naquele pátio quente, entrou dando tiro de borracha. Pegando, batendo, fazendo toda aquela repressão, aquela ação coercitiva do Estado ali para organizar o negócio. Pegou várias armas e a violência faz parte daquela repressão, porque são pessoas difíceis. E eu vendo ali aqueles jovens sofrendo, aquela autoridade impondo sobre eles ali, aquele regime. E ali as lágrimas desceu dos meus olhos. Eu disse: meu Deus. E o Senhor disse: não chore. Embora é triste, mas muitos desses jovens que estão aí tendo que obedecer à polícia, se o pai falasse, eles batiam. Falavam que os pais
Não tem nada a ver com a vida deles. Não obedecia pai, não obedecia mãe, que era autoridade legítima, professor, pastor, e agora obrigado eles têm que obedecer à polícia. Quantas moças que diziam: pai, só não manda na minha vida, eu namoro com quem eu quero, eu caso com quem eu quero, e hoje estão sofrendo, tendo que obedecer ladrão, traficante, debaixo de porrada, de humilhação e de sofrimento. Lei do perdão. A Bíblia diz que se o homem não perdoar os outros homens, vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Eu não sei o que você passou na sua infância, não sei qual a experiência que você teve com seus pais, mas se você guarda algum rancor, alguma mágoa, Deus está dizendo para você hoje: arranque esse punhal, porque a vingança é a arte que o ofensor tem de fazer o ofendido se ferir toda vez que lembra da ofensa. E a Bíblia diz que se nós não perdoarmos quem nos ofende aqui na terra, nosso Pai que está nos céus também não nos perdoará. A parábola do credor incompassivo, que foi perdoado de uma grande dívida, e quando alguém lhe devia R$100, ele não perdoou e mandou prender o rapaz. Deus está dizendo que quando você não perdoa, seja lá quem for, você prende essa pessoa no mundo espiritual. Só que em contrafação desta realidade, você também é preso. E a Bíblia diz que além de ser preso, há uma agravante, uma qualificadora. Você é entregue na mão dos atormentadores, dos verdugos, para serem atormentados. Ou seja, ninguém ganha quando não há misericórdia, quando não há perdão. Você prende o ofensor, você também é preso, entregue na mão dos atormentadores. E aí não tem campanha que dê certo. Pode passar no corredor do Sal Grosso, pode 350, 100, 1 milhão de pastor orar por você no corredor do milagre, pode fazer a campanha da queda da muralha de Jericó, pode fazer a campanha da queda do gigante, da pedra de Davi, pode fazer o que for, se não perdoar, não haverá perdão. A exploração diabólica permanece e não tem para onde correr. E Deus manda dizer para você que hoje Deus te trouxe aqui para um divisor de águas. Se a tua família está vivendo debaixo de maldição, Deus vai quebrar. A bênção de Deus vai descer sobre a tua casa, e a glória de Deus vai entrar na sua vida de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Levante a sua mãozinha para o céu. Diga: Deus, a minha família é um projeto do Senhor. Diga: Deus, como disse Josué, capítulo 24, 15, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa, querendo Satanás ou não, nós serviremos a Deus. Levante a mãozinha para o céu. Começa a invocar a bênção de Deus. Começa a dizer: Deus, eu quero sair daqui amigo do Senhor. Diga: Deus, eu quero ser amigo de Deus aqui nesta noite. A Bíblia diz: maldito é o filho que roubar o pai e a mãe. Provérbios de Salomão, ele disse: maldito é parceiro do destruidor o filho que roubar o pai e a mãe. Aí alguém olha e diz: mas pastor, graças a Deus eu nunca roubei R$1 do meu pai. Mas nós estamos vivendo numa geração que está roubando coisas muito mais valiosas dos pais do que dinheiro. Quantos filhos que estão roubando a saúde dos pais?
Quantos filhos que estão roubando as noites de sono dos pais? Quantos filhos que estão roubando a alegria dos pais? Quantas mães e pais que estão com câncer por causa de células angustiadas que se aglomeraram no corpo por causa do excesso de aflição provocado pela existência com um filho contumaz, rebelde, drogado, viciado, violento, desrespeitador. Quanto custa uma noite de sono? Quanto custa, irmãos, a alegria da alma? Quanto custa a felicidade dos pais que estão sendo assaltados, filhos que estão matando seus pais a beliscões? E nós vivemos numa geração que está destruindo os conceitos familiares. Estão dizendo que a família é uma instituição falida. Os artistas de hoje estão produzindo um lixo do inferno que ensina o jovem a ser rebelde, que ensina o pai a ser irresponsável, que ensina as mães não assumir o seu papel. E você que é pai, a Bíblia diz no Salmo 127, os filhos são heranças do Senhor, são como flechas na mão do valente. Sabe o que está acontecendo hoje? Os valentes estão sendo os filhos, e as flechas estão sendo os pais. É os filhos que estão dando direção para os pais. É os filhos que estão valentes. A Bíblia está dizendo que há uma relação de dependência entre pai e filho. O pai é o valente, o filho é a flecha. O pai dá direção para os filhos. Mas nós estamos vivendo numa época que os próprios pais estão perdidos. Como é que vão orientar os filhos? Se o pai está dormindo no sofá, a mãe no quarto. Se o pai não tem diálogo com a mãe. Se os pais estão perdidos, uma geração em que os homens estão tão entranhados, fazendo o papel da mulher, que estão se efeminando. E a mulher está assumindo tanto o papel do homem que está virando macho. Um espírito de bananização dos homens. Mulheres autoritárias e homens bananas. E o resultado disso são filhos perdidos, filhos desorientados, famílias dispersas. Semelhante, eu termino daqui a pouco, semelhante a um pai que desenhou um coração de madeira e encheu de pregos quando o filho chegou em casa, ébrio, contumaz, rebelde, desobediente, obstinado, de dura cerviz. Quando ele chegou em casa, que ele viu aquele coração na madeira, cheio de pregos, ele diz: pai, o que é isso aqui, esse coração desenhado, cheio de pregos, pai? E o pai disse: esse é o meu coração e o coração da sua mãe. Esses pregos é o que você tem cravado na nossa alma, com a sua desobediência, com a sua rebeldia. E ele começou a chorar e disse: pai, se eu mudar o meu comportamento, o senhor tira esses pregos. O pai dele disse: eu tiro, meu filho. E ele passou a obedecer o seu pai, chegar nas horas antes do combinado com seus pais, mudou as suas amizades, abandonou os vícios, retornou para a igreja.
Quando ele chegou um dia que ele viu, o coração estava desenhado e não tinha mais nenhum prego. E ele começou a chorar e disse: papai, o senhor tirou os pregos? Ele disse: é, meu filho, os pregos eu consegui tirar, mas as marcas não. Quantos pais que estão com o coração cheio de pregos. Conversei com um pai esses dias, e chegou para mim e disse: ô meu filho, eu não sei mais o que fazer, queria morrer, a vida para mim não tem mais sentido. O que eu faço da minha vida? Já fiz de tudo para ajudar o meu filho, mas ele parece que nada acontece, ele não tem jeito. E agora ele está preso, e eu que nunca fui numa delegacia, sou obrigado a enfrentar filas, tirar a roupa na frente de policiais que falam coisas horríveis para mim. O que eu faço? Vivemos numa geração maligna, irmãos, de pais que estão desonrando o seu papel de pai, e filhos que estão desonrando o seu papel de filho. A Bíblia diz, irmãos, que o filho que despreza, zomba, não respeita o seu pai e a sua mãe, corvos do ribeiro arrancarão os seus olhos, andarão em trevas, sem direção, dependendo da mão dos outros para alcançar os seus objetivos. É o primeiro mandamento de Deus com promessas para que te vá bem e viva muito sobre a terra. Ou seja, o filho que desonra pai e mãe, ele vai viver pouco, e o pouco que vive é quebrando a cara. Eu não sei de que forma você entrou aqui nesta noite. Época de pessoas materialistas, pais ignorantes às vezes, semelhante a um que comprou um carro novo. O bebezinho de 3 aninhos riscou o banco do carro, ele bateu tanto na mão da criança que estourou um nervo, teve que amputar a mão. Quando ele foi visitar, a criança balançou o toquinho de braço e disse: papai, manda devolver minha mãozinha, papai, eu já aprendi a lição. Geração que valoriza mais a lata, o papelão, o pano, o tijolo. Jesus não morreu por causa do ouro, da prata, do ônix, da safira, do diamante, do topázio. Jesus morreu pela alma das pessoas. E o Senhor está dizendo que é hora de nós voltarmos às práticas das primeiras obras. Geração de pessoas que precisa conhecer o valor de ser um pai, de ser um filho. Como uma criança pequena que chegou para sua mamãe e disse: mamãe, está aqui o batom, eu risquei o lençol da sua cama. Ela bateu tanto na criança, espancou a criança, que enquanto ela batia na criança, a criança se parou de respirar. Quando ela tentou socorrer, excedeu tanto na correção que matou a criança. Quando ela se desesperou, que viu a besteira que tinha feito, sem saber o que fazer, entrou lá no quarto. Quando olhou, estava o lençol branco, batom riscado, um coração desenhado, escrito assim: mamãe, eu te amo. O que Deus precisa fazer, irmãos, para que esta geração entenda o que Deus mais ama? Oh, aleluia!
Eu nunca esqueço do testemunho do pastor Lauré, fundador da Jocum em Curitiba. Em uma de suas ministrações, ele falando sobre esse lado pai de Deus, ele disse que teve uma das maiores experiências da sua vida inteira, quando ele disse: Deus, eu quero te conhecer como pai. E aí ele ganhou um vidro de perfume importado, colocou no criado do seu quarto, e o seu filhinho de 6 anos, brincando de aviãozinho, bateu a asa do avião aonde? No perfume do pastor Lauré importado, caiu e quebrou-se. Ele disse que levantou irado para bater na criança, para espancar a criança. Quando ele levantou a mão, a criança se encolheu. Ele disse que a voz de Deus bradou na sua alma e disse: Lauré, não faça isto, Lauré. Disse: por quê, Senhor? Ele disse: você não pediu para me conhecer como pai? Senhor, então o que eu faço? Deus disse: ele é uma criança e fez sem querer, cada caso é um caso. Você ia espancar essa criança. Senhor, então o que eu faço? Você não pediu para me conhecer como pai? Sim. Então ele está muito com medo, senta ele no seu colo, coça a cabecinha dele para ele se tranquilizar, dá um beijinho no rosto dele e fala para ele assim: filho, você é mais importante para mim do que esse frasco de perfume que se quebrou. Eu não sei que tipo de pai você teve, nem que tipo de Deus você acha que tem. Mas eu vim aqui hoje para lhe apresentar um Deus que é pai. Eu vim dizer para você que você tem um pai que está lá no céu, que não abre mão da sua vida por nada. Aleluia. E que hoje Ele escolheu esse dia para mudar a história da sua vida, para dizer para você que ainda há esperança para a sua vida, para a sua família. Eu não sei que tipo de filho você foi até hoje. Eu não sei que tipo de pai você foi até hoje. Mas eu sei de uma coisa: hoje é o dia que Deus escolheu para mudar a história da sua família. Você precisa perdoar. Há filhos aqui que precisa perdoar os seus pais. Há pais aqui que precisa pedir perdão para os seus filhos. E você vai ver uma nova vida, uma nova história, um novo momento. Eu ouço barulho de